lá a gente ver as leis da refração. A gente já começou a falar delas lá na física ondulatória e é a mesma lei aqui. Então, a primeira lei fala que o ângulo incidente e o ângulo refratado, eles estão no mesmo plano, ou seja, eles são coplanares, né? Um está mais torto, não. Então, se eu pudesse desenhar numa folha, eles estariam na mesma folha, estão coplanares, né? E a segunda lei é a lei de Snell, muito, muito importante, utilizada para calcular os desvios dos raios de luz. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho um raio incidente. Aqui eu tenho dióptro, que é a separação entre os meios. Então, vamos pensar que esse meio é ar e esse meio é água, ou seja, é um raio de luz chegando do ar e atravessando para dentro de uma piscina, por exemplo. E aí esse raio 1, ele tem a velocidade 1, comprimento de onda 1 e a frequência. E aí, quando eu tenho essa película aqui de separação, eu posso desenhar de uma forma imaginária uma força normal, que é essa reta aqui. Então, sempre na física, quando a gente chama uma reta, uma força de normal, a propriedade dela é que ela tem 90 graus com superfície. Então, aqui eu tenho a separação e aqui eu tenho a normal, fazendo 90 graus, ou seja, uma quininha, né? Então, o raio, quando ele chega e encosta aqui nessa região de separação, exatamente aqui eu tenho a normal. E formando o ângulo entre o raio e essa normal, eu tenho o ângulo 1, ou pode ser ângulo de incidência. E da mesma forma para o raio 2. Então, o raio 2 é o raio refratado, então ele passou para um outro meio, e ele tem outra velocidade, outro comprimento de onda, mas a mesma frequência. Tá vendo que a frequência eu nem coloquei letrinho, númerozinho nela, ó, porque é a mesma. E ele faz um ângulo diferente com a normal. Ele pode ser menor ou maior, dependendo da característica do meio. Quem determina qual é a característica do meio é o N, que é o índice de refração. Então, esse meio 1 tem um dado N, que é o N1, e esse meio 2 tem outro N, que é o N2. E aí, dependendo da relação entre esses N's, qual que é maior, qual que é menor, eu consigo saber se esse raio vai aproximar ou se afastar. Eu posso calcular esse ângulo aqui. Como que a gente faz isso? Usando a lei de Snell. Então, a lei de Snell é essa igualdade gigante, mas eu posso usar só de duas em duas igualdades. Então, por exemplo, se eu quero saber o ângulo e eu tenho o valor das velocidades. Então, eu tenho velocidade 1, tenho a velocidade 2, tenho o ângulo 1, mas não tenho o ângulo 2. Então, eu uso essa primeira igualdade, preencho os dados que eu tenho e calculo o que está faltando. Ah, mas eu tenho, na verdade, nessa questão, eu tenho a relação dos comprimentos de onda e tenho um dos ângulos, não tenho outro. Então, eu igualo os ângulos com o comprimento de onda aqui, ok? Só para a gente lembrar, na lei de Snell, o ângulo, o meio 1 fica em cima, fica em cima, fica em cima. Mas fica embaixo quando eu trabalho com o índice de refração, tá vendo? O ângulo 1 fica em cima, a velocidade 1 fica em cima, o comprimento de 1 fica em cima, mais o N fica embaixo. Então, só para você lembrar, quando você for fazer de cabeça a lei de Snell, essa relação. Ok? Aí você vai usando as duplas, dependendo da informação que você tem, tá bom? Então, vou fazer um exercício para a gente ver a aplicação matemática disso daí. Um raio de luz monocromática, mono é um, cromo é cor. Então, uma única cor. Se propaga de um meio A para um meio B, formando com a normal a superfície de separação de ângulos de 30 graus e 45 graus, respectivamente. Então, esses são os ângulos de incidência e ângulo de refração, o ângulo 1, ângulo 2, ângulo A, ângulo B. O meio B é o ar, que possui índice de refração igual a 1. Então, o N dele vale 1. Onde a luz se propaga com velocidade de 3 a 10 a 8. Então, eu sei a velocidade do meio B, que é 3 a 10 a 8. Portanto, a velocidade de propagação do meio A será... Então, o que eu tenho aí? Eu tenho os dois ângulos e tenho uma velocidade.
e quero saber a outra. Então, eu vou usar a lei de Snell, igualando os ângulos e a velocidade. Só isso. E aí, ele me deu, como dados, o valor do seno de um ângulo e o valor do seno do outro ângulo. Mas, não precisava, foi gentil, né? Eu tenho que saber esses valores. Então, a resposta é letra D. Vamos ver qual que é a resposta da letra D. Isso aqui, ó. 1,5 raiz de 2 vezes 10 a 8. Então, como calcular isso? Então, a gente usa a lei de Snell utilizando a relação dos ângulos e das velocidades. Então, você coloca seno do ângulo A sobre seno do ângulo B é igual a velocidade A dividido pela velocidade B, ok? E aí você coloca os dados, seno de um ângulo, seno do outro ângulo, e a velocidade do B, que a gente sabe que é a velocidade da luz. E fazendo essa continha, a gente consegue chegar no valor da velocidade A. 1,5 vezes raiz de 2 vezes 10 a 8. Ok? Nessa questão, ele não fez o número quebrado, né? Porque é uma questão de vestibular. Então, você não tinha acesso à calculadora para poder calcular isso daí. Ok? Bom, agora outro exercício. Ao observar o asfalto em dias quentes, podemos perceber a formação de imagens que aparentam poças d'água. Olha aqui a imagem, tá vendo? Olha o céu, não choveu não. Isso aqui é realmente uma miragem. Marque a alternativa que apresenta o nome dado a este evento e o fenômeno óptico envolvido em sua ocorrência. Spoiler, já falei. E aí a gente tem que saber. Então, dá um pause e faz aí, que eu vou resolver. Então, gente, a letra B, miragem, e ela é causada pela refração da luz. Então, ela acontece não apenas na mudança de meio entre ar e a água, assim, mas também quando eu tenho propriedades de um mesmo meio que se mudam. Então, por exemplo, quando eu tenho um aumento da temperatura, né, no asfalto, o asfalto é escuro, né, então ele absorve mais a radiação térmica, então o ar que fica logo acima dele fica com uma densidade bem diferente. Então o ar, a luz, quando passa desses dois meios, acontece sim uma refração, né? Então as miragens no asfalto, no deserto e também na churrasqueira. Você já viu que logo acima da churrasqueira você vê um embaçadinho? Também é uma diferença aí de propriedade daquele ar que está bem quente. Então é o mesmo princípio, ok? Aí parece que está tudo meio turvo, mas é a refração acontecendo e entortando as coisas. Ótimo, né, gente? Bom, então agora vamos ver uma coisa muito importante, que chama ângulo limite. Então, eu tenho dois meios. Então, aqui é o meio 1, aqui é o meio 2. Então, o meio 1 pode ser ar, o meio 2 pode ser água. E aí, eu tenho a luz chegando numa região. Aqui é onde tem a separação dos meios. E aí, o que acontece na vida real? Quando a luz chega numa região, uma parte dela vai refratar, que é passar para outro meio. Agora, tem uma pequena porcentagem que vai ser refletida. É como se essa separação fosse tipo um espelho. Então, uma parte reflete e uma parte passa. Então, aqui na opção 1, mostra que de toda a radiação que chega, uma parte reflete, mas a maior parte passa. Agora, quando eu mudo um pouco o ângulo de incidência, uma quantidade maior é refletida e uma quantidade menor vai ser refratada. Na terceira opção, a radiação que chega o raio incidente com um ângulo um pouquinho maior. Então, quando ele chega com um ângulo um pouquinho maior, grande parte reflete e uma pequena parte só refrata. Até chegar num ponto onde eu tenho o seguinte: toda a luz que chega, ela é refletida, não refrata nada. Esse daqui é o meu ângulo limite, ok? Ou seja, é o maior ângulo que eu posso usar no raio incidente para que ele seja totalmente refletido nessa divisão entre os meios e não seja nada refratado, ou seja, eu tenho uma reflexão total. Então vamos ver, gente, quais as condições para acontecer uma reflexão total. Uma delas
é que a luz deve se dirigir do meio mais refringente para o meio menos refringente. O que é um meio menos refringente? Ele tem um N menor. Então, a luz tem que passar de um lugar que tem um N grande para um lugar que tem um N menor. Ou o inverso da velocidade, ou seja, ela tem que passar de uma velocidade menor para uma velocidade maior. Isso é quando ela passa de um meio mais para um meio menos refringente. E a segunda opção é que o ângulo de incidência deve ser igual ou superior ao ângulo limite, aquele ângulozinho L. E aí, gente, acontecendo a reflexão total, eu consigo tirar uma tecnologia que a gente usa muito hoje, inclusive nas telecomunicações, que é a fibra ótica. Vocês já viram fibra ótica? Como que é? Ele é um caninho, tipo um canudinho assim, mas um pouco mais maleável que um canudo. E ele pega a luz ou a informação de um ponto e leva para o outro ponto, sem perda de energia, sem perda de qualidade ou de informação. Como que isso acontece? Fazendo várias reflexões totais. Então, a fibra ótica é esse caninho e aqui dentro eu tenho um meio onde acontece a reflexão total por várias e várias vezes. Então, eu tenho na pontinha dele a luzinha chegando, ou o meu sinal chegando com boa qualidade. Onde que a gente vê isso? Uma utilização que é tão boba, mas fica lindo e a gente usa no Natal. Vocês já viram umas arvorinhas de Natal? Você passa a mão assim nela, ela parece um cabelo, assim, de tão fininho. Na ponta ela tem cor, tá vendo? Olha, tem luzinha. Então aqui eu tenho uma luzinha mais branquinha e aqui de outras cores, né? Então assim, é uma utilização boba, mas que a gente já viu isso. Bom, aqui em Belo Horizonte a gente consegue achar, tipo, umas pequenininhas, umas árvores de Natal pequenininha, toda assim, coloridinha. Aí você não precisa nem enfeitar, que ela já é totalmente enfeitada. Então é uma forma de usar a fibra ótica, né? Mas não é, o melhor uso e nem o uso mais nobre, mas é quando você conhece, ok? Então vamos ver os elementos dessa reflexão. Então, eu tenho o raio AB, que é o raio incidente, o BC, que é o raio refletido, esse I é o ângulo de incidência e esse R é o ângulo de reflexão, ok? E aqui, em S, eu tenho uma superfície polida. Então, a reflexão acontece quando eu tenho uma superfície polida, né? Bom, e as leis da reflexão, a primeira é que o ângulo de incidência, o de reflexão, são coplanares, ou seja, estão no mesmo plano. Isso quer dizer que eu posso desenhá-las numa folha, né? Então, essa é a primeira lei. E a segunda é que o ângulo de incidência sempre é igual ao ângulo de reflexão, ok? Então, vou fazer o exercício. Um raio de luz monocromático provém de um meio mais refringente e incide na superfície de separação com outro meio menos refringente, sendo ambos os meios transparentes. Pode-se afirmar que este raio, dependendo do ângulo de incidência, sempre sofre refração, mas não pode sofrer reflexão. E aí tem as opções aqui. Então pensa, faz e daqui a pouco eu respondo. Dá um pause. Gente, a resposta é a letra B. Vamos ver. Dependendo do ângulo de incidência, sempre sofre reflexão, mas pode não sofrer refração. Por que isso, gente? Porque se o ângulo de incidência for igual ao ângulo limite, acontece uma reflexão total e não acontece refração. Para todos os outros ângulos, acontece sim a reflexão e a refração, tá bom? Todos os ângulos menores que o ângulo limite, tá bom? Então, essa é a resposta, letra B. Bom, agora vamos estudar um pouquinho das cores, para a gente fechar a nossa aula. Bom, o que é a luz branca? Então, a luz branca é a luz que chega do Sol, é a parte visível, né, que chega do Sol. E a luz branca, ela é a soma de todas as cores.
Isso tem que ficar bem claro, porque a nossa noção, assim, de pré-escola, quando você pega seu lápis de cor e colore uma cor em cima da outra, a cor que você obtém não é branca, é preto. Então a gente tem uma ideia de que a soma das cores dá preto, mas isso não é verdade. A soma das cores dá branco. E tem um experimento muito legal que chama Disco de Newton. Eu vou colocar para vocês um GIF sobre ele, mostrando isso, que a soma das cores dá branco, não preto. Você pode fazer na sua casa para você ver. Então, a luz branca, que é a luz solar, ela é a soma de todas. E quando eu passo, por exemplo, por um prisma, eu vejo todas elas saindo aqui, né? E aqui uma foto de um prisma de verdade, olha que bonitinho. Então eu tenho a radiação branca, a luz branca, que é a soma de todas. Uma parte dela é refletida e a outra parte é refratada e acontece aqui uma dispersão das cores. Muito lindo, né? Então agora fica de olho no GIF do disco de Newton. Se você puder fazer, faça em casa, se estiver à toa, querendo dar uma relaxada, porque é impressionante como dá certo. Todas as cores, começa a girar, virou branco. Faça a sua casa para você ver que isso funciona. Ótimo. Então, gente, a luz branca é a soma de todas as cores. Então, a luz branca solar, tá aqui. Aí, eu vejo uma folha e eu enxergo ela verde. Por que eu enxergo ela verde? Então, significa que a luz solar tem todas as cores, bate na superfície verde, né, que tem pigmentos de cor verde. E aí, o que acontece? Todas essas cores vão ser absorvidas, exceto uma, que é a luz verde. E ela vai ser refletida, tá vendo aqui, ó, refletida, e eu enxergo só ela. Então, se uma cor é verde, significa que ela absorve todas elas e só reflete a verde, ok? Agora, vamos pensar o seguinte, essa folha é verde. Agora, eu pego uma sala escura, pego uma luz de cor vermelha e jogo nessa folha verde. Essa folha verde vai absorver essa cor vermelha, porque ela absorve a vermelha, a amarela, a laranja, a azul, a violeta, ela absorve todas, exceto a verde, ela só reflete a verde. Então ela vai absorver a vermelha e eu não vou ver nenhuma cor sendo refletida, porque ela só reflete uma cor, que é a cor do pigmento, que é a cor verde. Ela não reflete outra, a não ser a cor do pigmento, ok? Então, nesse caso, uma folha verde iluminada com uma luz vermelha não reflete nenhuma cor. Então, eu não vejo ela refletindo nada. E uma coisa que não reflete nada, qual que é a cor? Preto. Então, a cor preta, ela absorve todas as cores sempre e não reflete nenhuma, ok? Então, quando eu vejo o objeto preto, significa que ele absorveu todas as cores do visível, não refletiu nenhuma. Então, nesse caso da folha, como ela não refletiu nenhuma, eu enxergo ela preta, ok? Ela só vai refletir, eu só vou enxergá-la verde se ela tiver recebido a luz verde, aí sim ela reflete, tá bom? Então, vamos fazer exercício para a gente ver como isso funciona. Então, o estudante está usando uma camisa que, vista a luz do sol, ou seja, com luz branca, se apresenta amarela, tendo impressa no peito a palavra ótica em letras vermelhas. Então, ela é amarela e vermelha. Como se apresentará a camiseta se o estudante entrar em um recinto iluminado por luz monocromática vermelha? Suponha que os pigmentos amarelos do tecido e vermelhos da palavra impressa sejam puros. Então pensa, dá um pause e eu resolvo agora para vocês. Gente, a região que se apresentava amarela sobre a luz solar se apresentará escura, pois a parte amarela absorve todas e só reflete amarelo. Como não chegou luz amarela nela, ela não vai refletir nenhuma. Então, eu vou ver escuro, vou ver preto, né? E a
região que se apresentava vermelha nos escritos é sobre a luz solar, né, que é a palavra ótica. Então, o que acontece? Na luz solar, ela reflete somente a vermelha. Como eu joguei uma luz vermelha, ela vai refletir e eu vou enxergar ela vermelha, né? Então, o escrito continuará sendo vermelho, ok? Então, o que eu vou ver? Como que vai ser essa blusa iluminada apenas com uma luz vermelha? Ela vai ser preta, ao invés de amarela, com o escrito vermelho, ok? Continuando com o escrito vermelho. E vou fazer mais um exercício, que esse tipo de questão costuma cair, sabe? E aí é bom porque é um pouco diferente do nosso senso comum, é bom a gente treinar para a gente ver como isso funciona. Então vamos lá. Antes do jogo da final de um importante campeonato de futebol, houve uma apresentação artística com dança. No centro do campo estava uma grande bandeira nas cores branca, vermelha e amarela. Sabendo que o jogo aconteceu à noite, qual seria a cor da bandeira vista por um observador na arquibancada, caso todo o estádio fosse iluminado com uma luz monocromática vermelha? Então, olha só, eu tenho a bandeira branca, vermelha e amarela. Só que a luz é só vermelha. Então, vamos lá. Pensa e a gente vai resolver daqui a pouco. Bom, gente, a resposta é a letra E. Vamos ver a opção vermelha e preta. Então, olha só. Para as cores branca, o que um tecido branco ele faz? Ele reflete todas que aparecem, certo? Então, na parte branca, como ela só recebeu um tipo de cor, que é vermelha, ela vai refletir ela. Então, a parte branca que eu vou ver vai ser vermelha. A parte vermelha absorve todos e reflete só a vermelha. Como recebeu só a vermelha, vai ser vermelha também. Então, eu vou ver ela vermelha, vermelha. E a parte amarela absorve todas e reflete só a amarela. Como só recebeu vermelha, ela não vai refletir nenhuma. E eu vou enxergar ela preta. Então, essa bandeira ela vai ficar vermelha, vermelha e preta. Então, vermelha e preta. Letra E, ok? Então, gente, é isso. A gente tem algumas questões, tem uma bem clássica, que é sobre a bandeira do Brasil, assim, vista com uma cor monocromática diferente, como as cores da bandeira ficariam. Então, tem que prestar atenção nisso, mas é simples de resolver, né? Ok? Então, gente, era isso que eu queria falar para vocês. Iniciamos a conversa sobre ótica. As próximas semanas a gente vai aprofundar um pouco mais. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos, uma delícia ter você aqui comigo. Beijo!